Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o seu programa Vida Inteligente, toda quinta-feira, que é uma alegria para nós. E eu gostaria de abrir o programa comentando sempre que as pessoas comentam que eu falo muitas coisas pessoais, assim, vamos dizer, não que me enaltecendo, mas é que eu me abro mesmo. E como esse programa é ao vivo e a gente está entre irmãos aqui sempre, o meu recado hoje é como a gente vai conhecendo pessoas boas, como a gente vai conhecendo as pessoas. E essa questão que nós temos falado há muitos anos, não só nós, como outros blogs, outras pessoas, sobre essa queda de máscara, essas transparências, a separação do joio e do trigo. Se você for ver no aspecto legal da coisa, sem misticismo, sem essa, entre aspas, viagem na maionese, você vai perceber que ao longo dos últimos anos, você descobriu como muitas das pessoas que o cercam verdadeiramente elas são. Você se decepcionou com algumas, você viu outras virtudes nessas outras pessoas que você achava que não tinham nada. Perceba como você está mais perceptivo e também como as coisas estão se revelando. Isso é muito bom, eu vejo do aspecto positivo, porque faz com que a gente vá, como é que se diz, atraindo realmente a mesma frequência pela qual a gente vibra. Claro que a gente tem que estar no meio de pessoas diferentes de nós, porque existe essa necessidade de nós nos trabalharmos, elas não estão lá por acaso, e nós também estamos lá para ajudá-las por algum sentido. Então, observe, seja mais paciente, exerça sua paciência e quando você se indispor com alguém, sempre que você achar que você não está indo com a cara de alguém, pense primeiro por que está acontecendo isso, o que há por trás disso. Isso aí, quem sabe, te ajuda a resolver esse processo, ainda mais nessa época que nós estamos, época de transição, época da revelação das coisas, época que está tudo acontecendo, como a gente vem falando aqui há quase 4 anos. Então, hoje eu vou dar um cumprimento geral, que eu não vou ficar... Eu sempre esqueço quando eu dou boa noite para o Brasil, para o mundo e lá para todas as esferas, lá em cima, lá embaixo, em todos os cantões, eu sempre acabo me esquecendo de algumas pessoas. Então hoje o nosso boa noite é geral e nós vamos dar sequência ao tema de 15 dias atrás, que foi o governo oculto do mundo. Como eu disse ao final daquele programa, ficou faltando muita coisa para a gente explicar, exatamente pela exiguidade do horário, que muita gente acha, puxa, vocês têm 1 hora para falar, o que vocês falam em 1 hora? Aqui a gente tem que correr, como você sabe, para poder falar alguma coisa dentro de 1 hora. Nós ainda estamos presos ao Deus Cronos, então, mas de qualquer forma, nós estamos aqui, ainda bem com saudáveis, todas as quintas-feiras, junto com vocês, formando essa egrégora gostosa, esse ambiente maravilhoso, e eu lembro aqui, certamente, a pessoa vai se identificar, diz que quando pronunciou uma vez em casa recentemente, eu não sei o que ela foi fazer em relativo ao programa, aquilo que ela aprendeu no programa, e diz que do nada sentiu aquele aroma, o qual nós falamos aqui por 2 vezes. E eu achei interessante essa pessoa tentando, uma mulher, essa pessoa tentando me dizer da satisfação dela, da alegria dela, de ter sentido aquilo que nós falamos e já sentimos aqui algumas vezes no nosso programa. De qualquer forma, isso é muito gratificante, foi muito gratificante para ela e certamente cada um que nos assiste, cada um que participa dessa egrégora, dessa confraternização, dessa coisa que a gente faz maravilhosa todas as quintas-feiras, deve ter as suas revelações, os seus sonhos, os seus sintomas, os seus cheiros, as suas impressões. Isso é o que vale, isso que é bacana, porque nós ainda precisamos sentir, ver, tocar, saber. Vai chegar o dia que nós não vamos precisar de mais nada. Bom, eu sempre faço essa abertura aqui para apresentar o meu querido amigo e irmão, o Jorge Antônio Ouro. Para te deixar calmo, você sabe disso aí é para te deixar calmo. Eu sou um cara calmo, né? Para vocês de casa, boa noite, né? Então, tem uma TV aqui bem em frente, né? Aí o Grego está falando aqui e eu estou assistindo, né? Acho que é a melhor parte do programa. Você gosta, né? Gosto, mas sim. Eu também gosto. Aqui, ó, a gente sorri. Onde é que a gente sorri assim com essa facilidade? É muito divertido, né? Eu também acho. Então, boa noite, Jorge. Boa noite, Grego. Obrigado de novo por estar aqui. Nossa, eu fico contando aí, fazendo contagem regressiva aí. Boa noite a todos aí. Abraço ao pessoal de Camboriú,
Aline, Dirlene, Mário, Patrícia, pessoal da Vídeo hoje Software. fica por Não, sua hoje conta tem uns mesmo. nomes aí. Um abraço a todos e vão fazer com que essa hora que vocês vão usar para estar com a gente seja uma hora honrada, uma hora bem gasta, né? Bem usada. Então, outro dia alguém mandou uma mensagem no Orkut dizendo que daí assistia o nosso programa, né? Sim. Tem uma comunidade lá que... na tua comunidade. Sim, eu sei. Aí mandou uma mensagem dizendo que assistia, né? Disse, pô, legal, obrigado. Porque... É o Eduardo de Itanhandu? É o Eduardo. Disse, obrigado por gastar uma hora da tua vida toda, quinta sim, quinta não, para nos assistir, né? Daí, gastar não, né? Se for, eu gosto. Ele então, é um dos, ele está adorando, o pessoal de é. Itanhandu está adorando lá e isso é que é gostoso. Então. Jorge, vai lá, pode continuar. Não, só eu sempre comentar assim, o que você fala de início, né? Você falou das pessoas boas e das pessoas não tão boas, das pessoas más, né? Isso que, na verdade... no meu julgamento, né, que eu não devia nem julgar, é só... Não, na opinião, né? É nem opinião, julgar, porque perfeito. O direito... Quando eu comento, eu estou, na verdade, que julgando. Né? Julgamento é uma palavra muito forte, porque é o seguinte, nós temos o poder de julgar, né? E o julgar já com o cúmplice embutido, então a gente tem que ter muito cuidado. Perfeitamente. Porque nós estamos na categoria de seres divinos, né? Com poder divino, em processo de aquisição de consciência, então podendo fazer tudo que a divindade faz, mas ainda inconscientemente, então nosso julgamento ele é determinante. Então a gente toma muito cuidado quando vai julgar o outro, porque se interfere tanto na vida do outro quanto na nossa. Então tem uma certa prudência com relação a isso. Com relação às pessoas não tão boas, conforme você disse, né? É que assim, que aquelas que nós interpretamos, né, ou achamos não tão boas, são aquelas que têm mais coisas para fazer. Né, que tem o balaio mais pesado nas costas, né? Porque assim, a maneira correta de nos ver nesse momento evolucional é assim, nós somos uma pirâmide com a ponta para baixo, se você considerar do físico até a mente concreta. Então, nós nos vemos aqui e aqui abre vital, astral e o plano da mente concreta que nos compete. Né? Então tem um grande conglomerado de seres gerados, paridos, alimentados, entrelaçados conosco diariamente, num processo vital integral, que depende diretamente da nossa existência, né? Da mente concreta para cima, eu tenho uma pirâmide no sentido normal, com a ponta para cima, então aí tem a mente abstrata, né? Tem o Budi e a Atman, então eu vou do divino para a pluralidade, essa pluralidade ela se inverte e vem para o humano. No momento em que daí o que separa a base da pirâmide de baixo, que está assim, da base da pirâmide de cima, que está assim, quando isso se unir, né, aí então essa pluralidade que existe no astral e na mente concreta, que são as nossas emoções e conhecimento, que é a alma de cada um, ela se sublima, se integra ao divino e aí passa a ser uma coisa só. Né? Aí não tem mais esse tipo de impressões. Nem ruim, exatamente, nem tão bom, nem tão mal. Até porque o próprio mal conceitual, que foi o mal, ele não existe cosmicamente, né? Existiu foi um não cósmico que teve a ver, inclusive, com a questão da antropogênese, a cosmogênese, a questão do governo oculto do mundo, tudo que a gente conversou, né? Sim. Então ele se derivou de um atalho cósmico tomado para apressar a evolução humana. A humanidade interpretou isso como se fosse conceito de mal e aí se diverte há alguns milhões de anos interpretando e criando seres baseados nisso. Só que a origem desse não cósmico, né, ela já não existe mais. Então o senhor, o planetário, né, ele já está redimido, entronizado, né, aguardando sua vez de retornar a agir no sistema que lhe compete. Não tem mais a origem da negação. Né? Só a humanidade, aqueles que são um pouquinho mais surdos, que não ouvem muito bem, né, o influxo divino de cada um, é que demoram para perceber que a gente vive já um novo tempo. Então, não existe mais nem gente boa, nem gente ruim. Existem seres humanos e existem seres no astral e seres no plano da mente concreta e no plano vital, no caso dos elementais, que eles foram construídos de maneira adequada ou não no que diz respeito à lei e que todos vão ser sublimados porque obrigatoriamente todos eles passam por um processo de aquisição de consciência porque o próprio plano tem que evoluir para que a evolução se faça em cima, no meio e embaixo também. Perfeito, está aí, tá? Explicado. Você se lembra onde é que nós paramos
há 15 dias? Então tá, então não, vamos pegar... a gente pode pegar e fazer uma revisada, né? Uma revisada, perfeito, e daí aí, seguir adiante. E aí seguir. Bom, então eu tinha perguntado ali na ocasião, vamos dizer, sobre o governo oculto do mundo, que você dissertou muito bem naquela ocasião, e vamos ficar vamos tentar pegar o embalo de novo na seguinte questão: o governo oculto do mundo, já falamos em Melquisedeque, todas aquelas cidades, as colunas, falamos isso aqui, podemos continuar, claro. Existe o governo aqui de cima, os governos aqui de cima, e existe um terceiro na mente das pessoas, não sei que mente é essa, que ainda não me acostumei, com mente concreta, abstrata, isso aqui ainda estou na minha fase de aprendizado. Como conciliar, ou então pelo menos, não sei se seria o termo certo, como eliminar uma para a gente se focar apenas em duas. Porque quando eu disse a terceira, que é a de cima, seria a divina, mas divina pelo lado religioso. E tem uma série tem muita mistura na coisa, porque nós temos o governo oculto do mundo, que é de lá, Shambhala, Agartha, isso aqui. Nós temos aqui em cima diversos governos que comandam ou acham que comandam a parte de cima, na nossa superfície, e temos um terceiro que não é a questão, ou até podemos abordar, né? A questão da divindade, que a gente sempre acha que a divindade está em cima, não sei porquê, você pode até dissertar sobre isso, né? Está em cima. Por que a gente acha que a divindade sempre está em cima? Por que a gente sempre olha para cima quando está no todo, né? A gente fala de todo e fica olhando para cima. Então, só explicando a questão do primeiro do para cima, né? É porque daí você olha para cima porque você, então tem a questão do culto ancestral, que era a busca da humanidade pela divindade, que é o culto solar, né? Mas daí não ao sol físico, só que daí então houve uma degradação nesse culto solar, pensando que era o sol físico, mas na verdade não é o sol físico, é o sol oculto, que é ligado ao sol solar. E o sol oculto, o sol central do próprio universo, é onde emana o próprio influxo divino, né? Então, por isso essa nossa atração para lá. Por isso o olhar para cima, porque é dali que emana o pulso vital que mantém a própria matéria existindo. Então, o nosso umbigo, o umbigo do universo, ele é para cima, né? Então, o olhar para cima tem a ver com isso. Agora, onde é que está a divindade? Instintivo, né? Instintivo, né? Né? Instintivo e lógico. E lógico, né? claro. Não de ilógico, lógico. Sim. Então, porque o umbigo está lá, então lá pulsa a vitalidade que mantém a matéria organizada, a matéria em evolução organizada. Agora, nessa matéria em evolução organizada, se projeta a própria consciência divina. E aonde está a consciência divina? Ela se lança no núcleo, né, do planeta que detém a evolução da vez. Então, vamos perguntar, onde está a divindade hoje? A divindade hoje está em Agartha e Shambhala. Sim. Então, essa é a divindade. Agora, os governos da superfície, como você usou o termo, as religiões, isso são aspectos humanos. Todas as religiões foram criadas a partir de esforços da lei, né, para colocar a humanidade no seu devido caminho e voltar à questão da evolução, esse tipo de coisa assim. Toda essa confusão, me permita chamar de confusão, essa coisa de governos da Terra, essa questão de muitas guerras que nós tivemos para dominar-se regiões, terras, essas coisas todas, mais a questão das religiões, fazia ou faz parte do processo da formação do amanhã, ou aconteceu por acaso isso? Como é que a gente pode definir isso aqui? Não. É assim, uma vez eu ouvi uma frase assim, muito idiota, né, de um grande pensador acadêmico que disse que aquele país que não teve guerra não está na história, o que é uma coisa assim, está para fora de se dizer, né? Mas é um grande pensador acadêmico, né? É que assim, todas as guerras, essas desavenças, esses embates, esse atrito humano, ele é resgate kármico. Então tem a ver então. Mas então se é resgate kármico, ele acontece a partir de um desvio derivado a partir da queda da Atlântida. Vai perguntar assim, antes da Atlântida tinha guerra? Na Lemúria tinha? Não. Ia guerrear contra quem? Sim, se era todo mundo igual, né? Todo mundo... Na época, até que aconteceu a queda Atlante, havia guerra? Não havia, porque 7 cidades atlantes, cada uma com uma tônica, cada uma dirigida por um aparelho divino, um rei divino. A gente até citou o nome dos reis atlantes outra vez. Adibel, Anubel, Alusbel, Atlasbel, Arabel, Akbel e Satyabel. São os 7.
os reis da Atlântida, que são os reis das cidades agartinas. Agora a gente pode discorrer, porque daí dali vem a questão da maçonaria dos Trachumarutas, que tem a ver diretamente com o dia a dia, com o hoje, né? A gente pode falar sobre os postos representativos. Até então não havia o conceito de guerra, né? Por quê? Porque o humano e o divino coexistiam. A partir dessa queda, então, se gera o conceito de desvio de lei com a participação, né, de uma horda divina, que seria a própria queda dos anjos manifestada, e aí então que se busca esse resgate kármico que se manifesta nas nações, né? Então, não vou entrar cá, mas sim, então, um dos povos que foi responsável pela queda atlante, né, ainda hoje tem embate diário. Isso que eu ia me perguntar. Isso está diretamente ligado. E quando saíram, eles tinham que seguir uma nuvem, então atingiram 12, 10 desapareceram, 2 ficaram, e esses têm embate. E aí tem um outro grupo que daí tinha a ver com a segurança da quarta cidade, e aí então falhou, e então gerou um karma, e eles são desterrados, não tem nação, e andam exilados pelo planeta. Então, tudo faz parte, então. Tudo. Perfeito. Tudo. Essa que era a pergunta. É que a gente pensa que a divindade é alguma coisa sentada em um trono de barba branca, que punindo paz, os meus maus pensamentos, divindade não e pode que ninguém faz nada, e que o universo universo é a casa da mãe Joana. E que não pode ter nada de contra. Não existe isso, né? A lei, a mecânica cósmica, a coisa em si, a mecânica divina, ela é milimétrica do ponto de vista atômico, subatômico, assim, não há um átomo que não esteja em processo de aquisição de consciência, não há um fato humano que não tenha uma razão de ser. Há uma componente muito importante que é o seguinte: à humanidade foi dado um poder até então não dado a nenhuma humanidade em evolução, que é o tal do livre-arbítrio, né? Ainda assim, né, o livre-arbítrio ele é de lei, por quê? Porque é dado o poder para que você exerça o livre-arbítrio. E aí você causa um desvio de lei para mais ou para menos, que a gente constitua como karma bom ou karma ruim, e você mesmo ou o teu entorno vai ter que resolver. Então, inclusive, isso é de lei. Porque você pode gerar um fato que deve se entrelaçar a outro, que é a única maneira de resolver aquele outro fato que até então permanecia oculto. Então, quanto mais fatos acontecem, como a gente tem visto, né, já comentamos em programas anteriores, significa que está tudo sendo resgatado. Sem dúvida, porque assim, então, aquilo que aconteceu há 1 milhão de anos atrás, né, e que ninguém tem conhecimento, e que fica lá oculto, vitalizado, aguardando ser sublimado, ser resolvido, se ele não se exterioriza, se ele não vem à luz, não vem à tona, como que alguém vai olhar para ele, para que daí ele olhe de volta para essa pessoa e se resolva, resgatando uma coisa que está congelada no tempo humano há 1 milhão de anos. Então, a gente falou aqui já, né? Bem-vindo os erros humanos, porque os erros humanos são os erros da humanidade, não são os erros das pessoas. Agradeça, né, os erros que estão aparecendo. Sem dúvida, né? Se não pode, sim. Você errar uma vez é aprendizado, né? Errar 2 vezes igual é burrice, errar 3 é idiotice. Então, erre, né, com consciência, veja o que aconteceu e não repita. Exatamente. Aí você está resolvendo não só você, está resolvendo o erro, que não é só teu, não é só meu. Porque a gente não... Assim, hoje é praticamente impossível você criar um desvio de lei inato. Que assim, você inventar uma dor, você inventar um sofrimento, você sofre um sofrimento já existente, né? Você sofre uma dor já existente, uma angústia, é porque assim, alguém criou, milhares e milhares e milhares de seres durante os anos alimentaram. Perfeito. E essa dor, essa angústia se entrelaçou, criando uma coisa que você citou no início da conversa, que eu queria comentar agora, que é o que se chama de egrégora, que é tanto bom quanto ruim. Com certeza. E um egrégora, o que ele é? Ou uma egrégora, tanto faz, o que ele é? É um conglomerado de elementais, né, entrelaçados. Então, o que é? Várias dores entrelaçadas, o que é? É a dor daquele povo. Várias dores entrelaçadas entre povos, o que é? É o egrégora humano que tem que ser resolvido. Todas as pessoas que trabalharem em função da lei, mesmo sem saber, é aquela pessoa que é boa, que ajuda, mesmo naquela santa inocência que se dedica, cria um egrégora que é o quê? Um egrégora do bem que tem a sua função. E eu acho que o mais bacana que você já falou em programas anteriores, inclusive, que quando a gente consegue resolver isso, nós estamos resgatando todo o nosso passado, né? O passado humano. O passado humano, isso claro, é fabuloso. Mas sem dúvida. Até seria interessante repetir isso. Porque o passado humano, né? Ele é
tão sublimável, ele é tão transformável, ele é tão plástico, ele é tão maleável e tão atual quanto o agora. Né? Porque, então, teve uma série de pesquisas feitas academicamente, né? Onde mostra que se você fizer alguma coisa, né? Ou se você pensar que fez alguma coisa, passado o fato, o resultado na tua mente, o resultado nas sinapses, o resultado mental e organicamente, em termos de liberação de fluidos e de vitalidade, ele é exatamente igual. Então, tudo o que aconteceu, né, na tua vida, na minha, ou dos teus antepassados, ou dos meus, ou do gênero humano como um todo, ele está latente, ou vitalizado, dependendo se ele acontece todos os dias, e ele pode ser transformado de que maneira? Se eu mudo o hoje, né, o mudar o hoje é mudar o fato no dia em que ele aconteceu. Isso que é interessante. Então, o passado, entre outras palavras, pode ser mexido, O pode ser modificado, simplesmente, pode ser resgatado, resolvido. Porque assim, ó, isso a gente tem que entender. O passado, ele é simplesmente alguma coisa que está viva hoje, que foi criada há um tempo atrás. Sim, ele está dentro da temporalidade. Por exemplo, assim, me diga um fato que aconteceu quando você fez 2 anos de idade. Lembra alguma coisa? Vagamente. Diz uma. A minha a minha tia que tropeçou e machucou o joelho, eu me lembro daquela cena. Pronto. Na Grécia, porque eu estava na Grécia Pronto. ainda. Então o que aconteceu? No dia, quando você fez 2 anos de idade, aí tua avó tropeçou e machucou o joelho, aí você olhou aquilo, quando você olha, aquilo que você olha, você pega, e usando o teu sistema cérebro-espinhal, você pega a tua vitalidade e molda mentalmente, quer dizer, você molda no astral, se tiver emoção ou se for conhecimento somente concreto. Então você imprime vitalidade àquilo e você gerou um ser que é o que você sentiu quando você viu aquilo. E quando você agora foi me narrar, né, você viu que você narrou a queda. De novo. Você narrou a queda, exatamente, você narrou a queda e o que você sentiu nesse momento, o que aconteceu nos 2 anos de idade, ele está tão vivo como se você tivesse feito 2 anos. Com toda certeza. E aí agora nesse caso você pode fazer o quê? Entender o que aconteceu e ver novamente aquilo sem se aborrecer, caso fosse uma coisa que te aborrecesse. Nesse momento em que daí você vê novamente aquilo, sem gerar aquela emoção que o alimenta, você sublima aquele ser que está teu prisioneiro desde o dia em que foi gerado e se alimenta de você, na esperança em que você sinta de novo aquela dor, ou aquela angústia, aquele ódio, para que ele se perpetue vitalmente em você, e o dia que você contar para alguém e alguém se importar, esse alguém passa a alimentar também aquele ser. Com certeza. E ele vai se entrelaçando até que vai engordando. Acontece alguma coisa para alguém, esse alguém conta para vários alguém, aí esse acontecimento já não é mais alimentado só por você, é alimentado por todos aqueles que ouviram e que também ficaram com raiva ou ódio ou qualquer coisa assim. Todo dia, jornal, e aí televisão. Isso é divulgado, né, mais ainda, aquele ser passa a ser alimentado por toda uma nação. Ele ganha tal poder, ele ganha tal força, ele ganha tal capacidade de interferir no karma, que faz o quê? Ele faz com que se entrelacem outros seres semelhantes para criar um fato, para fazer com que essa nação busque vingança contra outra nação. Não tenha dúvida. Então, uma guerra entre nações, ela sempre começa com um ser gerado, uma emoção gerada por um ser humano, que alimenta até fazer com que... E vai envenenando os demais e vai formando aquele volume grande. Exatamente isso. E o envenenar, né, uma coisa assim, um sentido, um termo muito interessante, ele consiste no seguinte, um ser que foi criado e que ele é dentro do conceito de mal, né, ele vibra não tão rapidamente quanto o bem. Né? Ele anda mais pasmoso, mais pastoso, ele tem formas mais escuras, filamentosas, e fica nos 49 planos do astral, ele fica aqui na porção mais baixa. E aí, essa energia que ele movimenta, ela tende a obstruir o bom fluxo da vitalidade. Quando ele obstrui o bom fluxo da vitalidade, que são os humores conforme Paracelso, então você cria humores retidos, e esse humor retido é um veneno orgânico. Então, o ódio que ele faz, ele impede que aquilo que é gerado pelo sol oculto a cada 11 anos, que é o pulso vital, ele flua em você. Quer dizer, o ódio, ele impede que a divindade flua em você. E aí, então, fica resíduo orgânico, e isso é o conceito básico, que origina o conceito do veneno. Aí fala assim, não, aquela pessoa está envenenada, o que é? Ela está obstruída vitalmente do ponto de vista de divindade. Né? E aí isso então alimenta determinados seres
que se aproximam dos semelhantes. Então, se eu tenho ódio por A, né, e você tem ódio por B, e a gente começa a conversar, tranquilamente o A e B vão se juntar e vai gerar um ódio por C que é igual a alguém que tem, e gera um conglomerado já vai aumentando. Que é o ódio. Então, assim, quantos ódios existem no mundo? Um. E é um senhor ódio, por quê? Porque dele derivam todos os filamentos que se alimentam, como se fossem marionetes, de todas as pessoas que sentem ódio de alguém ou de alguma coisa hoje ou em determinado período. Quanto mais sente ódio, mais você alimenta aquela origem, mais a origem se alimenta de você e devolve prazer para aquele elemental ódio que em você está. Com toda certeza. Maneira de sobreviver e de perpetuar a vida, sublimando, rompendo a tua ligação com esse núcleo de passado, né? E na medida em que você não odeia, eu não odeio, ninguém odeia, esse elemental, esse conglomerado chamado ódio, vai se alimentar de quem? De ninguém. Daí ele enfraquece, daí ele fica enfraquecido. E ele não morre de fome, porque o ódio, dentro dele, na origem dele... Ele é amor, né? Exatamente. Com certeza. É um amor desacelerado. Quando você começa a retirar aquela crosta que fica em volta, que alimenta o ódio, né? Dentro você começa a liberar uma semente, uma partícula, que é o quê? Que é o amor universal, que é a Mãe Divina em ação, que é a Forrate, que é um pulso do sol oculto, e ele se expande, né? E deixa de existir, né, o ódio, porque ele é sublimado, ele é transformado na sua origem, porque cosmicamente o ódio não existe. Com certeza, que nem aquele dia de céu nublado, né? 2, 3 dias de céu nublado. Pô, mas que céu, e ninguém lembra que acima daquelas nuvens tem o sol, né, brilhando ali. E agora tem sol, a gente não está vendo porque está do outro lado. Está do outro lado, perfeitamente. E a gente não está vendo o sol físico, que é um ísis eletromagnético, né, que não tem nada a ver com o sol mesmo, que o sol mesmo ele brilha o tempo inteiro. Olha só, nós não fugimos do tema, não. Está muito dentro do tema, nós estamos falando do governo. E é porque toda essa questão de mal, as coisas assim, foi o que originou a necessidade de se internar, né, de se interiorizar o que se conceitou como governo oculto do mundo. Perfeito. Porque foi uma queda na Atlântida que fez com que daí o substrato, quer dizer, assim, o que de bom existia do convívio humano-divino, fosse interiorizado, criando a estrutura da Fora isso, a interiorização devido também ao grande cataclismo, né, que nós tivemos em 9.000, quanto é que foi? 9.564 a.C. 9.564 a.C. Foi na época que fundou a última cidade Poseidones, né? Exato, só que daí isso já tinha acontecido, a grande queda foi quando daí então, quando ainda tinha as 7 cidades, né? Que a Atlântida ela era dividida em 7 cidades-estado, cada uma com uma tônica, cada uma com uma raça-mãe, todas elas existindo em paralelo, não sequenciais como agora, né? E governada por um rei divino e uma parelha, né? Sempre o masculino e o feminino. Então houve um problema da relação da 4ª cidade com a 8ª, que era a própria divindade antropomorfizada na superfície, né? E que foi um saque do futuro, que 2 seres vieram para tentar fazer com que a coisa acontecesse como devia ser. Aí nessa grande batalha cósmica que é narrada no Mahabharata, como a guerra do Kurukshetra, né, onde não sei se Pandava contra o Gandharva, mas era o bem contra o mal, e que narra disco voador, os Vimanas, né, aquelas coisas. Exatamente, o uso do vril, que penso que é energia atômica, mas é mais potente que isso. O mercúrio, quer dizer. Essa coisa toda. Então aí, para preservar o que de bom, o spes mestres insemine, o que de bom existia, né, no momento, então, se interioriza a estrutura Atlante, né, criando então a Agartha, porque a Shambhala já pré-existia desde a época ainda quando a Terra era ígnea, né, que a Shambhala ela é o ponto a partir do qual se cria o planeta em evolução, né? Aí então a Atlântida foi interiorizada, foi criada as 7 cidades agartinas, né? Então 3 cidades já realizadas, a 4ª que é que está em atividade agora, 3 potencial. Cada cidade agartina com 8 cantões, então são 7 vezes 8 são 56. Em cada cantão tem um templo, né? Então são 56 templos. Mais 7. Cada cidade ela tem 3 templos, um principal e depois 2 paralelos, que são as colunas masculina e feminina, então são 7 vezes 3, 21.
mais 56, né? E mais um templo principal, que é o templo de Shambhala. Arcanos menores. 56 mais 22, que dá os 78, que é onde gira essa coisa toda. Toda essa estrutura que daí foi interiorizada e que hoje é a Agartha, e ela é tão real quanto eu, quanto você, ela física, ela existe, né? Então, ela tem reflexo na superfície, ela Perfeito. tem reflexo de que forma? De na que humanidade. Forma? Exatamente isso. Só que a gente tem que entender assim, como é que é essa relação dos governos? O governo oculto do mundo, que a gente fala assim, e aí o pessoal vai ficar cética, pô, mas que governo oculto do mundo que eu não vejo? Que não tem nada a ver, para quem pegou hoje, que não tem nada a ver com o governo oculto, esse negócio daqueles nomes fortes que dominam o mundo aqui na superfície. Não é nada disso que nós estamos falando. Esse pessoal que domina o gênio da riqueza, então eles herdaram esse conhecimento do Manu Vaevasata, que foi quem levou a Raçária para a Meseta do Pamir, e fizeram mau uso, né, tanto do gênio da língua quanto do gênio da riqueza, e dominam a humanidade, fazendo crime de lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade até hoje. Não é nada disso que nós estamos falando. Coisas de lei, e a lei disso se encarrega. Né? O que a gente está falando é do governo oculto do mundo do ponto de vista divino, o governo de lei, né? Não um governo contra a lei. Além do fato de que esse pessoal que pensa que governam o mundo, que legislam sobre o mundo, né, é um aspecto humano do poder temporal que é cedido pela própria divindade. Então, são impúberes psíquicos, como dizia o professor Henrique José de Souza, né? Então, não tem nada a ver. E também essa questão, assim, das famílias reais, dos reis, né? Então, que os reis que dominaram as nações e dominam algumas nações até hoje. Os oligopólios hoje também. Sim, e que falam assim, não, que o rei é aquele que tem sangue azul. Bobagem, com todo o respeito que quem acredita merece, mas não existe, né? A família real, né, a família de sangue azul, né, é a família do Avatar, é a divindade manifestada. Fora disso, são só seres humanos que estão em situação de poder há várias gerações. Não tem. Ou, assim, a única família real que existe é a família ligada ao Manu, ao Avatar, à divindade. Fora disso é ser humano e exercício de poder. Não existe. Não tem nada todos de família iguais. Real. Todos iguais. Alguns até piores que outros, mas a gente acha que é todo mundo igual, conforme a gente está conversando aqui. Bom, aí então, a Agartha, ela se manifesta na superfície. De que maneira? Então, as 7 cidades agartinas, cada uma está ligada a uma linha do Pramanta. Então, a gente falou aqui algumas vezes, então, quais são, o que é o Pramanta? Pramanta é o processo evolucional como um todo. Sim. Todo o processo evolucional, ele se divide, todas as ações, em 7 linhas de ações, como eram as 7 cidades atlânticas, como são as 7 cidades agartinas hoje. E como é o 7, que é o número geral, né, do próprio universo. Então, você tem Abhala, Najib, Rakovsky, Kutumi, Moria, Hilarião e Serapis. Você tem 7 linhas do Pramanta. Cada uma linha do Pramanta ligada a 7 linhas, não tem nada de mestre ascensionado. Não. Quando se fala Kutumi, é uma linha do Pramanta, então são uma série de seres. Perfeito. É bom sempre a gente repetir, já repetimos muitas Kutumi vezes. Não é um. Então, tem um mestre Kutumi? Tem, só que ele e um grupo, e ele não é um mestre, ele é um adepto. Tá aí. Né? Mestre só tem um. Né? Mestre só tem um. Moria, sim, é um grupo. Né? Serapis é um grupo de seres. Né? Então não é um. E aí, então cada linha, cada cidade Atlante, ela daí, então, daí na Atlântida, esse conjunto de templos, ele expressa, né, a estrutura do que se chama maçonaria dos Trashumarutas. Né, que daí vem então alguma coisa próximo de 1 milhão, 1 milhão e 10, 1 milhão e 11 mil anos atrás, e que não tem a ver com a maçonaria hoje, que a maçonaria hoje, ela... Sim, já nasceu na França e essas... Não, ela vem na época da Menópolis IV, antes, vem da época Egito, de Tutmés III, né, quando foram gerados então vem da época de Tutmés III, depois da Menópolis IV, né, e aí então gerou-se as parelhas, os masculinos e femininos, que depois viriam gerar os outros seres mais à frente, esse tipo de coisa assim. E é uma tradição ininterrupta. Assim, se você pegar o Descobrimento do Brasil, que daí tem a ordem, a Cruz de Malta na vela de Cabral. Já falamos, né, aqui naqueles programas, né? Que tem a ver, que tem a ver daí com os templários. Só que quando os templários chegaram lá naquela região no Oriente, então eles se apossaram daquele símbolo, que era o símbolo dos Hashemitas, que tem a ver aí com o... Hashemitas? O que é Hashemita? Eu nunca ouvi esse termo. Então, é uma nação que dominava toda aquela região onde depois surgiu o Haile Selassie,
Sim, lá na no Etiópia. Irã. Etiópia, isso. É, Etiópia. toda aquela região ali, então os hashemitas, e eles tinham a ligação... Como é que é o nome? Hashemitas? Hashemitas. Hashemitas. Tá. O símbolo, o culto deles, era aquela que hoje é a Cruz de Malta. Sim. Né? E depois teve a Ordem de Malta, até que assim, um dos postos representativos que tem hoje, quem dá suporte ao Diane, já vamos falar, né? Hoje inclusive é dia de Diane. Então, que dá suporte ao Diane, né? É o chefe da Ordem de Malta, que existe até hoje, mas oculta, não tem nada a ver com a Ordem de Malta, que eles que carregam, essas coisas não tem nada a ver. Então, você vê assim que o que se conceitua como fantástico, como oculto, como divino, né? Ele é tão físico quanto nós estamos aqui e acontece hoje, né? Normal, rotina, sabe? Em todos os lugares do mundo. Bom, aí então, cada linha do Pramanta, ela tem que se manifestar na superfície para agir. Por quê? Porque as 7 tônicas têm que estar em atividade, né? Perfeito. E como é que elas se manifestam na superfície hoje e onde então derivam as ordens, onde saem as diretivas do governo culto do mundo. Só que o governo culto do mundo não é assim, eu vou governar o Brasil, eu vou governar... Não, o governo culto do mundo, ele dá as diretivas, né? E toma atividades, ele toma ações, ele toma iniciativas para que a coisa se encaminhe para a lei, desde que a humanidade use o livre-arbítrio, porque se fosse para a divindade resolver a coisa humana por decreto, destruir o planeta e dizer assim, está todo mundo salvo, está todo mundo acabado e acabou. Então, por que a divindade ela deixa que a humanidade tome conta? É porque a divindade, e aí toda a divindade, independente de qual seja, ela se limita na manifestação, ela não geometriza, ela não consegue criar mentalmente, não consegue criar astralmente, nem vitalmente, nem fisicamente, a não ser que esteja antropomorfizada. Então, por isso que tem que haver união entre humano e divino. Antropomorfizada é forma humana, para quem não está familiarizado. Tanto é que quando a divindade ela vem tentar colocar a humanidade em ordem, ela assume se expressa como um ser. Que ser? E sofre tudo que qualquer um de nós sofre. Duralex sed lex. Está aqui, está na chuva, se molha. Ou está no mar vermelho, molha os pés, né, que é uma matéria tamásica. Então, quem? Quetzalcoatl, Manco Capac, Mamaoclo, Yoshobim Pandira. O Botica aqui em cima, Joshua Pandira, os Menés, Menófis IV, o Manu Vaivasata, o Tamandaré, Buda, Krishna, Orfeu, todos Osíris, todos eles. Zoroastro e assim todos, em menor ou maior escala, todos eles, exatamente. Então, a divindade se antropomorfiza para conduzir a humanidade. Não tem um decreto assim, a humanidade ou evolui ou... Não existe isso. Isso é coisa humana, né? Isso é coisa da humanidade. Então, essas ações do governo oculto do mundo, elas acontecem desde quando a humanidade é a humanidade. Antes, na superfície, deu problema na Atlântida, se interiorizou e continua agindo até hoje. De que maneira? Tem os chamados postos representativos. Opa! Postos representativos é onde... Então, hoje nós estamos no dia 4 de julho, né? Junho. De junho? Ah, eu pensei que era 4 de julho. Bom, então, de 1º a 7, 1º a 8 de julho de 1900, nasceram 7 seres masculinos e no 8º dia um feminino, que foi um saque contra o futuro, que eram seres que só deviam nascer em 3005 e vieram nascer agora em 1900 do século passado, para daí fazer um aprestamento, um saque contra o futuro, né, como cereja do bolo, né, do saque contra o futuro que foi feito quando o sexto planetário veio colocar a humanidade e a divindade em ordem, né? Sim. E aí esses seres, então, cada um deles atua em um posto representativo. E o posto representativo é a própria expressão da Agartha na superfície. Onde tem posto representativo? Esses seres estão em Agartha. Estão na Agartha. Às vezes na Agartha, às vezes na superfície. Às vezes na superfície. Sim, porque é um trabalho físico. Porque a turma aqui está, você falou em 1900, nós estamos em 2000. Mas é porque a contagem de tempo é diferente. Então, só para chamar a atenção, para se habituando basta vocês lembrarem que os patriarcas... A limitação é mental, né? A limitação da idade, de desconhecimento, né? De ignorância no sentido de desconhecer ou de ignorar, né, os processos de lei, né, que tornam a longevidade uma obrigação. Tá? Então, tanto é que assim, os patriarcas vinham assim, 900, os hebreus, né, 900 anos, 700, 600 e assim era. Né? E não é que eram 6, não sei, é porque tinha o conhecimento necessário para isso. Ou, melhor, não tinha o desconhecimento que nós temos hoje. Ou, melhor ainda, não fazia tanta força para ignorar as coisas quanto a gente faz hoje. Né? Bom, aí então, nos postos representativos, eu tenho um Dhyani,
em cada posto representativo. Desses 7 Dianes, são 7 no mundo inteiro. 16 Dharanis. Volta pro Diane, quem é que aniversaria hoje? Quem é? Não, é em julho, eu pensei que estava julho, em julho. você pensou que estava em julho? Não, então tá bom. eu errei um então, mês. Perfeito. É que se cria uma ambiência aqui com relação a isso que a gente já não sabe mais que dia. A gente fica atemporal. Não, fica, porque aí está todo mundo presente, né? É uma festa, né? Então, em cada posto representativo eu tenho um Dhyani Buda, né? E é uma coisa assim, muito interessante, né? Para vocês verem assim, o valor da nação brasileira. É que os Dhyanis Budas são seres de altíssima estirpe, né? Ligados diretamente aos destinos, né, da humanidade, do próprio sistema planetário, né? E eles têm um nome oculto e um nome em português. Em português? Brasileiro. Que interessante. Sim, muito. Então, aí em cada posto representativo eu tenho agindo hoje, né? Eu tenho um Dhyani, 16 Dharanis, 16 Aranidruvas. Aranidruvas? Aranidruvas. Você vem com esses nomes aí, eu vou te contar. Eu estou anotando, depois eu pego no tenho, DVD. Um Dhyani, 16 Dharanis, 16 Aranidruvas e 16 Dwijas. Dwijas. O 2 vezes nascido. Sim. Então, são 49. E aí, em cada posto representativo, eu tenho uma ordem que dá sustentação a essa estrutura. Seria o encontro do divino, que são os Dhyanis, Dharanis, Aranidruvas e Dwijas, né? E Yokanans agindo também no entorno. Eu tenho a ligação com a parte humana. Qual é a parte humana? É a ordem secreta que está agindo e dando cobertura a esse posto representativo. Então, eu tenho 62 representantes de cada ordem secreta com consciência e agindo em cada posto representativo, e 48, né, ligados diretamente ao Dhyani, e mais o próprio Dhyani, que dá 111. A ordem de Ararat está no meio disso ou não? Ainda não. Ainda não. Aí, então, eu tenho 111 agindo em cada posto representativo, vezes 7, 777. Mais 222 no núcleo, 999, mais aparelho manúsica, 1001, que é o número da evolução do próprio planeta, do próprio universo. Tá? Aí, onde é que temos postos representativos hoje? Né? Vamos começar de lá para cá. Em Srinagar. Sim. No Cairo. Depois, Srinagar, daí no Cairo. Aí do Cairo se projeta para o Yucatán, que é o terceiro. Tá. Daí do Yucatán se projeta para Sydney, na Austrália, que é o quarto. De Sydney vem para a Serra de Sintra, Portugal. que é o quinto. Aí se preparando para pular para a América. Aí da Serra de Sintra vem para El Morro, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, que é o sexto. E aí vem o sétimo, que é Machu Picchu. Machu Picchu? Machu Picchu? Sim, é um posto representativo, tem um Dhyani. Então, assim, ele segue o itinerário, né? Então, vem Índia, vem daí para o Egito, né? E aí vem para Yucatán, aí volta para a Austrália, aí vem para Sintra, vem para os Estados Unidos e aqui no Yucatán. Todos ativos. 7 postos representativos ativos, com Dhyani, Dharani, Aranidruva, Yokanã, né? E 62 representantes da ordem que lhes dá cobertura. Que ordem que lhes dá cobertura? Que ordem que lhes dá cobertura? Que ordem que dá cobertura. Então, vamos dizer algumas. No Cairo, quem comanda, né, essa ordem é um ser chamado Bey al-Bordi. Bey al-Bordi, tá. Sim, então lá é a ordem dos cavaleiros de al-Bordi ou al-Bordi, né? E aí dá para dizer onde é que fica no deserto na Líbia. Na Líbia, tem perfeitamente. Um templo principal. Por onde subiu alguém um dia? Hoje ainda, ainda hoje desce, sobe, Napoleão foi preparado lá, Joshua Ben Pandira passou por lá, Cagliostro passou por lá, São Germano saiu por lá e volta Tá. Todos eles, né, passaram por lá. Depois nós temos aqui no Yucatán a Ordem do Sol, né? Dando sustentação em Sydney, nós temos a Ordem de Malta. Sim. E tá bom. Tá bom? Tá. Pô, eu pensei que você ia falar pelo menos a do Peru, a de Machu Picchu. Não, do Machu Picchu é a Ordem do Sol. A Ordem do Sol também? Exatamente.
É porque lá tem a pirâmide do Sol, que é a principal, né? Aí tem... O Viracocha. Não, do Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, tá. Isso, Né? tá, isso Que tem era um razão. Manu, né? Tem razão, tem razão. Que era um Manu. Então, em cada desse posto representativo, eu tenho uma ordem de atividade. E essa ordem, ela tem ramificações, né? Que ramificações? Todas. O pessoal está perguntando aí em casa, o pessoal chamado Eustáquio, né? E o Brasil? É Eustáquio. O Brasil é a oitava coisa. Então, é o seguinte, de toda essa estrutura, por isso que os Dianes têm o nome brasileiro, né? Todos eles têm. Você não falou? Eu sei. Também não perguntei. Mas todos eles têm o nome. Aí a oitava, o núcleo, a oitava coisa, né? Ela está no Brasil. Né? Tanto é que é o seguinte, a oitava coisa dos sistemas, dos postos representativos, está no Brasil, que assim, é como se Shambhala estivesse expressa no Brasil. Sim. E o resto do planeta expressa a Agartha. No mundo de Duat, no mundo de Duat, logo abaixo, sim, eu tenho a mesma estrutura, né? Então eu tenho 7 postos, né, representativos. Igualzinho a Agartha. Agartha, Duarte e Badagas também é assim ou não? Não, Badagas ele tá subordinado a outra atividade, tá, né? Mas sempre é assim, Grego, sempre sobe em escala setenária e se expande em escala setenária. Perfeito. Sempre, né? A oitava coisa está no Brasil, né? Duat, então, ramifica, por exemplo, você vai aqui em Machu Picchu, e daí então você tem saída de Machu Picchu para a Serra do Roncador, você tem saída de Machu Picchu direto para o Yucatán, você tem saída do Roncador para o Yucatán e mais, né? Olha que massa, você tem saída do Yucatán para baixo da Esfinge. Puxa. Do outro lado, né, do oceano pro Machu Picchu para o nosso paralelo 14 na Chapada dos Veadeiros. O Brasil, se olhar a parte de baixo do Brasil, é um queijo suíço. É isso aí. É um queijo suíço. E tem ligação aqui com Vila Velha, tem ligação aqui com Florianópolis, aí a coisa se estende, a coisa vai. Bom, então, aqui no Brasil é a oitava coisa, o centro de onde emana, né, essas diretivas para os postos representativos. Aí, e veja a importância. Poderíamos chamar isso aqui, ou não tem nada a ver? Seria o local onde está o templo de Cajá ou não? O Brasil é a pátria do Avatara. Sim. Sim. O templo do Cajá, isso quer dizer, aí Duat, né, que é o intermediário entre a Agartha e a superfície, ele tem também um sistema de postos representativos, né, de cidades no entorno, né, ligadas também à Agartha. E aí a oitava coisa em Duat, né, o ponto referencial de onde gravita Duat, que é o templo do Cajá, né, ele está em solo brasileiro. Perfeitamente. Né, está em solo brasileiro, acessível, né, a quem de direito. E aí abaixo disso... sob a Moreb, né? Sim, sob... e aí abaixo disso, né, aí eu tenho a organização da Agartha, só que daí da superfície para Duat, para Agartha, e todo mundo vai, e aí tem que fazer. Só que assim, o ir e vir desses seres ligados a essas ordens, né, é baseado dentro do conceito da instantaneidade, da mecânica mental deles, e não é assim, ou sim, quem claro. de direito, né? Não, hoje eu vou descer, eu vou comer um queijo quente em Agartha porque estou com vontade de ver meus pais. Sim. Né? Não tem isso, porque assim, é dado aos adeptos das mais variadas ordens e das linhas do Pramanta descer quando necessário e às vezes fica no entorno das cidades da Agartha sem permissão para entrar. Nos cantões, inclusive. você diz? Em algum dos cantões? Exatamente, sem permissão de entrar, inclusive nos cantões. Fica Perfeito. nos corredores que ligam, né, as cidades, lendo o que tem que ler, ficando para fazer o que tem que fazer, a instrução de retorno e volta para trabalhar. Uma pergunta que todo mundo faz, isso aí eu vejo nos grupos de discussão e tudo isso aqui. Uma pessoa da superfície, ela pode ir para uma dessas cidades em caso de ser convidada? Existe um mito, uma fantasia, ou se conversa que não, o cara precisa ser transformado, ele precisa passar por não sei o quê para poder ir, porque senão ali tal. Qual é a verdade que existe nisso? Se amanhã eu receber um convite para ir até o Roncador, esperar lá em determinado lugar, que alguém vai pegar e vai me levar para algum lugar, do jeito que eu estou, eu tenho a condição de ir lá?
Se for te levar para Badaga, sim. Para Badaga, sim. Para Duarte, já não. Não posso. Com esse corpo aqui eu não vou. Não, não é questão com esse corpo. É que assim, se a gente está aqui, tem coisa para fazer. Sim. Para Agartha, com certeza, não vamos. Tá. Tá? Porque assim, no mundo de Duarte, coexiste fisicamente, né, fisicamente a alma redimida, quer dizer, aquela alma que está unida ao espírito. Duarte, sim, Duarte, que é o primeiro, e alguns em corpo físico também. Né? E ao mundo das bibliotecas, dos subterrâneos. Então, Duarte tem 2 sistemas de biblioteca, então tem uma região que tem todo o conhecimento do Oriente, outra região tem todo o conhecimento do Ocidente, todo o conhecimento, qualquer linha que já tenha sido escrita, mesmo que tinha Alexandria, o que tem dentro da pirâmide, o que tem dentro da esfinge. Tudo, toda a história de tudo, está lá. Tudo, conhecimento, tudo, né? Está lá. Então, esse lugar... Até lá é acessível para nós. Sim, tanto é que assim... Badagas e Duarte. Sim, no Tibete, então tem alguns meios mágicos, então a cada 7 anos um grupo de lamas, escapou um H. Então um grupo de lamas ele é selecionado, de monges, vamos falar assim, ele é selecionado para daí ir refazer, e uma coisa muito interessante que é uma lenda tibetana, né, mas na verdade é uma prática. Então eles são selecionados e preparados para descer para um plano intermediário entre Badaga e Duarte, né, para refazer... Plano intermediário entre os dois? Badagas e Duarte? Isso aí é novidade agora, hein? E eles vão para refazer o acordo entre a humanidade e o povo do fogo. E é muito interessante porque o povo do fogo são os remanescentes da época onde a raça ela era a raça hiperbórea, era ígnea. Onde é que está esse povo? Meu Deus, e aí é interessante que assim, então daí o responsável, né, então ele leva esse grupo de 7, e esse grupo de 7 ele é preparado durante 49 dias, magicamente, para preparar, vamos dizer assim, se preparar organicamente para não morrer no processo. Tá entendido. Tá. E aí eles descem fisicamente, né, e aí então é dito qual é o caminho para passar. Eles se encontram com o representante do povo do fogo, e o povo do fogo é um povo alado, ígneo, né, inconsciente, entende ainda? Porque daí o povo alado, ígneo, consciente é o que vem em seguida na raça humana, que é a raça humana alada, só que em vez de ser fogo quente vai ser fogo frio, em vez de fogo vermelho é fogo azul. E que objetivo é a saída dos lamas para lá? É assim que ainda no Tibete, então há algumas atividades, né, ligadas às diretivas do governo oculto do mundo. Então, só que ninguém da Agartha vai refazer isso, porque isso é uma coisa que tem a ver com a humanidade, porque isso é o futuro da humanidade, porque passa por isso a sublimação do povo. Aí vem a pergunta. Sim. Aí vem a pergunta que cabe. Nós estamos cansados de falar aqui sobre a ocidentalização do Oriente, certo? Sim, que tudo veio para cá, para o Ocidente. Sim, sim. O que você acaba de nos revelar, não seria... Por que então os lamas que estão lá, a cada 7 anos eles descem, se a coisa já está tudo aqui, por que ainda sai para lá? Acabou de conversar que eu tenho posto representativo ativo. Tá, então exatamente. Então talvez eu me antecipei. Como é que isso aí depois chega para nós? É que assim, não existe assim lá acabou o espetáculo, apaga a luz, fecha a cortina e vem embora. O âmago, o núcleo, o olho do processo, né, o olho do universo, né, hoje ele é no Brasil. Então, houve o ex Oriente Lux para o et Ocidente Lux. A luz agora vem do Ocidente. Perfeito. Né, mas o Oriente está em função, tanto é que tem posto representativo. No Cairo tem posto representativo. Então, como é que agora faz essa ligação aí dos lamas que vão a cada 7 anos lá receber tudo isso aqui? Faz essa ligação deles para o Ocidente agora. Não, nesse caso não tem essa ligação. Não tem. É uma função reservada para alguns que tem que restabelecer, né, o pacto entre o povo do fogo, que são os ígneos da raça bórea. É resgate deles, então? Não, é que assim, é um posto representativo que representa toda a própria humanidade e a Agartha e Duarte e a superfície, junto ao, né, povo que inconsciente aguarda a consciência humana para que eles adquiram consciência, porque o nosso futuro é ser alado, ígneo, consciente, quando eles são alados, ígneos e inconscientes. Existe algum processo similar aqui na nossa região? Vamos falar Não. Isso só acontece, isso assim, se fosse um ser humano,
né, era a própria humanidade representada. Entendi. Tá. Né? A mesma coisa quando você fala aqui, a gente fala em 7 Dhyanis representando o próprio futuro da humanidade. Então sempre, e a mesma coisa assim, eu falo Eustáquio, né? O que você é? Você é um ser representativo, você é a pirâmide de cabeça para baixo, ligado na pirâmide de cabeça para cima, então um conglomerado de seres. Físico você é um só, o espírito você é um só, que é Atman, né? Entre Atman e teu corpo físico tem um conglomerado de seres vital, astral, mente concreta, mente abstrata, todos esses seres esperando o quê? Que você se resolva, porque em você se resolvendo, todo mundo é sublimado, consciência integral para cima, para os lados, né? E se faz aí a própria cruz do Pramanta, que é a evolução. Aliás, onde se pegou e se copiou a questão da cruz aí para as religiões. Do jeito que você fala, meu Deus do céu, não é possível. É. Nossa, voou Conversa o tempo. boa. Do jeito que você fala, e com o entusiasmo que você fala, e que contagia, não, parece que a coisa está, como é que se diz? Parece que a coisa está caminhando muito bem, que o processo está em curso como tinha que estar. Então, isso podemos assinar embaixo? Então? Podemos, então, pronto, dá para colocar o dedão, assinar, botar o carimbo que quiser, porque assim, primeiro assim, veja que a gente fala aqui sobre uma realidade, sobre nomes, sobre seres, sobre coisas que jamais foi falado, que antes não era dado a conhecer nem aos próprios adeptos, cada um sabia o que tinha que fazer e não era dado a conhecer o contexto. Era aquele negócio do hermetismo. E conversa sobre isso, significa o seguinte, tudo já está pronto. Não, até isso aí né? O fato de o mundo estar aparentemente convulsionado é a própria coisa humana se apressando para se resolver. Né? E assim, a borboleta, né? ela é atraída para a luz, desde que haja luz. Com certeza. Para que todos esses erros estejam aparecendo hoje no mundo, significa o seguinte, eles têm para quem se mostrar. Quer dizer, a divindade está presente, por isso que estão se manifestando. E onde está a divindade presente? Em cada um de nós, só que a gente ainda não sabe disso. Nunca se errou tanto na humanidade. Por quê? Porque antes não tinha para quem o erro se mostrar. E em se mostrando não tinha como ser resolvido. Hoje tem. Então, eles falam assim que daí eu me empolgo para falar, né? Mas é que assim, é que eu estou descrevendo uma realidade, assim, o dia a dia, né? Claro. Como eu estou atividade no horário do almoço, o meu trabalho, o que eu vou fazer daqui a pouco, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã, o que o Alvin fez ou vai fazer. Tudo isso, né, é exatamente igual, Grego. Isso que a gente precisa meter na cabeça, assim, ó, é físico, não dá para dizer que é rotina porque essa mecânica de ações é baseada na instantaneidade, então não é uma rotina, né? Ou se poderia chamar de rotina da lei, né? Que a rotina da lei é o contrário da rotina humana. Mas faz parte do dia a dia, é uma coisa assim incessante, a lei opera a cada microsegundo, a cada nanosegundo, então não existe, agora a gente está conversando aqui, não tem nada parado, nem em Duat, nem na Garta, nem em Badaga, nem em Shambhala, nem no Sol Oculto, nem no Universo, nem no plano mental, nem no astral, nem os seres que a gente está falando o nome deles, então estão se expondo e sendo ouvidos, né? E quem ouve mantém contato, porque quando eu escuto, eu moldo mentalmente, vitalmente, astralmente, fisicamente, da mesma forma, quando eu vejo, então ouvir é ver. Né? Então, quem ouve está em contato com essa realidade. Então, está um processo de alteração, de mudança, né, da realidade com um único objetivo: tornar o que é invisível e que já está pronto, visível para a humanidade. Não que a divindade, ou que essa realidade, ou que o governo do mundo, ele queira se exibir para a humanidade. Não existe esse conceito. É porque o ser visto significa ter adquirido corpo físico. E quando a realidade que hoje é invisível for vista e ela tiver adquirido corpo físico, significa o seguinte: o próprio plano físico já adquiriu a consciência suficiente para conviver com o novo. Daí o novo se fez, aí não tem mais passado. Maravilha, então você acaba, depois disso tudo aqui, quanto é que nós temos aí, Fernando? 2 minutos, tá? 2. Um falou outro falou 2. Tá bom, ficamos... Tá. Mas o maravilhoso disso, pelo que você acabou de dizer, né, que realmente a gente se contagia, eu tenho certeza, você com tudo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, né, a gente enfrenta aquilo com maior vontade, nós estamos sempre fortalecidos, cada dificuldade que vem a gente acorda melhor,
a nossa mente que a gente tem funciona. que ter em mente que assim, criativo. uma coisa é o nosso direito humano de ter problema. Com certeza. E outra coisa é o nosso dever divino de resolver os problemas. Não tenha dúvida. Então, Né? E eu resolver o meu é eu resolver isso. o humano, o resolver o humano é eu resolver o meu. Tanto é que quando a gente conversou aquela vez sobre a questão do poder da palavra, ou da linguagem da criação, eu desejo para toda a humanidade, ou que maravilha depois que a felicidade se fez para todo o gênero humano. Todo mundo, perfeitamente. Inclusive eu. Você faz parte da humanidade. Lógico. Eu achei bacana quando porque você me disse. O agir humanamente, assim, que maravilha depois que eu fiquei feliz. O agir divinamente, que maravilha depois que a felicidade se fez para todo o gênero humano. Então, eu agi do ponto de vista divino e dei felicidade para toda a humanidade, inclusive eu, humano. Nesse momento acontece o seguinte, junta o humano com o divino e aí o humano com o divino, unido, ele se transforma em um asura. Asura por mérito e não por genética, por origem. Sim. Quando eu me transformo em um asura, aí eu respondo a tua pergunta. Aí eu adquiro com o corpo físico o direito de descer para a Agartha. Ah, tá entendido. E você viu isso que você me chamou a atenção uma vez por e-mail, um dos raros e-mails que você me respondeu, né? Dedurando aqui ao vivo. Ó, Greg, que é isso? Ele disse assim, exatamente isso que ele repetiu aqui, quando você fala que maravilha, que eu sempre fui saudável e tudo isso aqui, ele me chamou a atenção para essa coisa do geral. Que maravilha depois que toda a humanidade sempre foi plena de saúde, dinheiro, prosperidade. Porque quando, ele disse para mim, quando eu desejo para todo mundo, para toda a humanidade, eu estou multiplicando o que eu desejo 7 bilhões de vezes para mim, é ou não é? Do que eu ser egoísta e desejar para mim um negócio. Eu quero ser saudável, sempre ser saudável. Egoísmo, né? Se você fala que bom seria, que bom que sempre a humanidade, toda a humanidade saudável, a sua saúde vezes 7 bilhões? Só para complementar aqui, Então, o Akbel, planetário da Honda, Henrique, né? Ele falou assim, nem que fosse por egoísmo, devíamos nos amarmos uns aos outros, porque sendo cada um de nós parte da mesma coisa, quando eu te prejudico, prejudico a mim mesmo. Tá vendo? Palavras sábias, né? Então, ame os outros e pratique o bem divino, por egoísmo. Por quê? Porque aquele outro é você. Não existe mais como evoluir sozinho. Ninguém mais vai para lugar nenhum por conta própria. Se ficar um ser humano, fica a humanidade inteira. Tá aí, que pena. Acabou. Eu também. Então tá, Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é uma satisfação estar aqui. Olha, foi uma celebração, pena que o Cronos ainda continua nos regendo. A gente fez o necessário. Com certeza. Paramos o processo. Um grande abraço e até sempre. Fraterno abraço e até sempre. Fiquem em paz e pax.